Sou o que sou, é isso que sou. No dia de hoje, vamos conversar sobre o Evangelho do Amor. Mais um vídeo do nosso canal A Voz do Deserto. Voz essa que clama no deserto. Se vós gostou do vídeo, divulgue. Se quiser ajudar, o Pix está na descrição. Toda ajuda é bem-vinda. Vai me ajudar a construir uma unidade, que é o estudo partilhado. Um sonho antigo, aonde todas as almas se ligariam em um só pensamento. Hoje vamos debater o Evangelho do Amor. Não esse evangelho que o mundo prega, que é o evangelho da dor, o evangelho da destruição, o evangelho do dinheiro, né, da multiplicação, da prosperidade, você vai ficar cada vez mais rico. Não. E o evangelho do pecado, né, que condena tudo. Esses homens que ficam aí falando desses evangélicos, que cada um tem a sua interpretação. Não, eu vou falar do evangelho do amor. Veja bem, é o evangelho do amor. A gente vai conversar e partilhar esse estudo. E eu espero que chegue no corações daquele que se interessa no real sentido do Cristo. Cristo esse que, ao caminhar pelas cidades, ao passar por uma das cidades, sempre vinha muitas pessoas, aglomerava nele. Os discípulos sempre tentavam afastar, era confuso naquela época, era difícil. Mas Jesus sempre arrastava multidões. Em uma dessas cidades, Jesus estava passando, havia um cego. E o cego percebeu, através do grande barulho, muita gente falando, e isso não é comum daquelas cidades pequenas que Jesus passava. O cego perguntou, mas o que está acontecendo? O que está havendo essa confusão toda na cidade? Aí alguém falou para ele, é o Rabi, o filho de Davi está entrando na nossa cidade. O cego de nascença ficou assim, amurriado, estranho. Será que esse é o momento? Então o cego levantou a sua voz e falou, Rabi, tenha piedade de mim. Nisso os discípulos passou e chegou no cego, disse, nesse momento não dá para atender, é muita gente, não sei o que, não sei o que. Aquelas velhas desculpas naquele momento, que até hoje é colocada nos tempos atuais. Não temos tempo. Mas o cego insistiu e aumentou o tom de voz. Rabi, tenha piedade de mim. Os discípulos de novo foram em cima dele, diz que vamos cuidar, mas agora não é o momento, no momento não é propício. E por fim, o cego deu o último grito, Rabi, tenha piedade de mim. Jesus ouviu, voltou e chegou no cego e perguntou, o que queres de mim? E o cego indagou, quero ver. Jesus respondeu, e o que você quer ver? E o cego respondeu mais uma vez, eu quero ver o Filho de Deus. Tocou isso na alma mais profunda do ser que ilumina a terra. Se abaixou, pegou um lodo, fez uma massinha e cuspiu. Passou nos olhos do cego.
chegou para os seus discípulos e disse: levai no poço e lavai. E ele chegou lá, com a ajuda do discípulo, jogou a água, limpou os olhos e seus olhos abriram. Ele via a água, ele via as suas mãos, ele via a luz, ele viu a luz resplandecente, ele começou a indagar: eu estou vendo, irmãos, eu estou vendo, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Aí os discípulos pegaram ele e levaram até Jesus, e disse: Rabi, eu estou vendo. E o mestre o respondeu: mas o que você pediu para mim? E o cego olhou e disse: sim, eu me lembro, eu disse que eu queria ver o Filho de Deus. Então, sou eu a que vos fala. Então o cego, que agora vê, cai de joelhos e agradece. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja aquele que veio com o Senhor. Vamos ao Evangelho do amor. O relacionamento de Paulo com os coríntios. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é que me avaliará e decidirá. Portanto, não julgue ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nosso segredo mais obscuro e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e Apolo para ilustrar o que eu tenho dito. Se aprenderem e não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de uma à custa de outra. Pois o que é direito de vocês tem direito de julgar desse modo. Pois, que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos quando se não fosse uma dádiva? Vocês consideram que já têm tudo de que precisam. Pensam que já são ricos e até começam a reinar sem nós. Gostaria que, de fato, já estivesse reinado, pois então reinaria com vocês. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo não faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter o sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltratam.
respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como escória do mundo, como lixo de todos. Não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivesse 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual. Jesus, por meio das boas novas que lhe anunciei, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele lembrará de como sigo Cristo, Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde eu vou. Algum de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los, mas eu irei. E logo, se o Senhor me permitir, então vereis se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. E vocês escolheram pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com a vara para castigá-los ou com amor de espírito de mansidão? Paulo deixa uma passagem interessante quando ele escreve essa carta a Coríntios. Então, ele coloca o final, né? Devo ir com uma vara para castigá-lo ou eu usarei o espírito de mansidão e de amor? Paulo já conhecia muito bem o espírito humano. Paulo já entendia muito bem esses novos divulgadores do Evangelho. Tanto que Paulo indagava: como pode vós julgar? Vós pode ser um sábio na lei. E essa passagem me chama a atenção, muita atenção, porque vem mostrar os tempos atuais. Muito igual ao que acontece nos tempos atuais. O evangelho do amor foi esquecido. E hoje é o evangelho do castigo, é o evangelho do pecado, é o evangelho, tudo é proibido, o fruto proibido, numa época onde nada ficará obscuro. Coríntios 1. Paulo manda essa carta e explica a essência do Evangelho do amor. A fé. Mas, infelizmente, está dentro de nós o orgulho, conforme eu já debati no canais, nos outros vídeos nesse canal, sobre a problemática do orgulho, o materialismo. Mas o evangelho do amor, esse do Cristo, está sendo pouco divulgado. O Paulo, ele tinha uma característica, era de enfrentar os homens que estavam à frente dessa nova igreja. Essa igreja modificada pelo homem, não modificada pelo amor.
muitas coisas boas estavam acontecendo. E Paulo reatifica: eu não estou preocupado no que me julgam. Podem me julgar, podem me atacar, não tem problema. A minha única preocupação é: a palavra realmente está sendo implantada como assim Jesus colocou? Essa era a única preocupação de Paulo. Paulo estava já esquecido dele mesmo. E ele tinha a única preocupação: o evangelho do amor. Vamos ver mais um trechinho desse evangelho do amor. Olha Paulo confrontando. O Paulo ele entra nessa cidade e confronta a imoralidade e o orgulho. Paulo confronta a imoralidade e orgulho que todo ser humano tem. E olha o que Paulo começa falando. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como pode se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem, em nome do Senhor Jesus. Convoque uma reunião, estarei com vocês em meu espírito, e poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e seu espírito salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebe que esse pecado é como um pouco de fermento que levedada toda a massa. Livre-se do fermento velho para que seja massa nova, sem um fermento, o que de fato são. Cristo é o nosso Cordeiro, Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos uma festa, não como um velho pão fermentado, com maldade e perversidade, mas como o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando lhe escrevi antes, disse que não deveriam se associar a pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Como isso, porém, não me referia a descrentes que vivem imoralidade sexual. Ou sou avarento, ou exploro os outros, ou adoro ídolos. Vocês teriam que sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês deveriam se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros, nem ao menos comam com a gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a você julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, elimine o mal de vocês. Que interessante! Paulo afirma que dentro da instituição religiosa do passado, no período do século, antes do século IV, os homens
que abraçar a causa evangélica, o evangelho do amor, de vez explicar as vicissitudes da carne, os vícios da carne, a pessoas como eu. Paulo falava isso claramente. Eu era pagão, eu tinha meus vícios, tenho ainda. Então, quando eu adentro numa instituição religiosa, eu tenho que ser esclarecido da minha paixão, a minha ardência sexual. E muitas das vezes não acontece. Você acaba sendo contaminado pelo mesmo instinto de outras pessoas que estão dentro da instituição. E Paulo nos afirma, né? Eu não devo julgar, mas então não vou julgar aqueles que são de fora. Eu sou uma pessoa de fora da instituição. Esse Deus vai julgar a mim. Agora, os que estão dentro da instituição, esse sim, esse eu julgarei. Porque eu prefiro que entregue o seu corpo a Satanás, para que a sua alma seja salva. Então você observa que o seu corpo vai para Satanás, para poder salvar a sua alma. Jesus explicou mais ou menos assim: se a tua mão esquerda te escandaliza, corte. É preferível entrar no reino do céu sem a mão esquerda do que todo o seu corpo perecer. Paulo explica isso com mais ênfase. Não é uma condenação, irmão. É o evangelho do amor, querendo o teu melhor. Porque está lá, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então você se deitar com a sua madrasta, você se deitar com a sua serva, você se deitar com a sua babá, você se deitar com o seu empregado, você está usufruindo um exercício de poder contra as pessoas que não têm como se defender. Essa é a grande dificuldade de entender o Evangelho do Amor. Paulo está mostrando a corrupção sexual dentro da instituição naquela época. Ele não está condenando os pagãos, porque o tempo deles ainda não tinha chegado. Mas ele condena os homens já com conhecimento, batizado e se entregando de corpo e espírito à causa evangélica do amor, fazendo a mesma coisa que os pagãos. Aí não faz muito sentido. Temos que reler esse trecho. Temos que analisar profundamente em nosso quarto e tentar entender essas imoralidades. Não está também nos tempos atuais? E o que acontece nos tempos atuais quando se pratica a imoralidade? A corrupção subiu? Subiu. A violência cresceu? Cresceu. As pessoas estão se entendendo? Não. E o amor se esfriou, porque o homem deu vazão à sua paixão e ele arde. Por isso que Paulo falou que entregue esse homem a Satanás, porque ele está ardendo para poder salvar o seu espírito. Então o Evangelho do Amor resume assim: o que você quer para o seu corpo e para o seu espírito.
Vamos continuar. Porque vocês não sabem que os injustos não herderão o reino de Deus? Não se engane. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual adoram os ídolos e os mitos. Não podemos esquecer essas duas frases. O ídolos e mitos é a mesma prática. Comete adultério, se entrega às práticas homossexuais. São ladrões, avarentos, bêbados. Insultam as pessoas ou exploram os outros. Não herderão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Viu essa passagem? Que interessante. Esses homens que estão na frente da igreja, da nova igreja de Paulo, não está esclarecendo? E os homens que estão lá com esse esclarecimento do Evangelho do amor, que deveria ter o entendimento, pelo contrário, eles mascararam esse falso sentimento de se entregar a Deus. Mas do coração ninguém se engana. Por isso que o Evangelho do amor ele tem uma característica interessante. Ele é para todo mundo. Então, esse estudo partilhado, eu estou deixando bem claro, ele é para todo mundo. Então o Evangelho do amor ele vem trazer a consciência interna dentro de nós. Essa nossa consciência para buscar a nossa própria perfeição. Porque o Mestre falou, sejais perfeito, porque o perfeito é aquele que está acima dos céus. O Evangelho do amor não condena. O Evangelho do amor orienta. Mas Paulo, que ele tem uma autoridade, ele está condenando aqueles que condenam e ao mesmo tempo fazem na calada da noite. Praticam, condenam e praticam. Aí Paulo não perdoa. Ele enfrenta essa hipocrisia. Eu não faço parte de nenhuma instituição religiosa, porque eu estou em busca de iluminação. Através desse estudo partilhado, eu vou aprendendo. E com isso eu vou me aproximando ou me afastando, não sei. Conforme Paulo falou, eu faço aquilo que é a minha consciência, mas eu tenho que lutar contra a minha matéria. Aí é a briga entre espírito e matéria. Porque senão a matéria vai ser entregue a Satanás, para poder meu espírito ser liberto. Mas se eu conseguir fazer brilhar, irmãos, se nós conseguíssemos fazer brilhar a nossa luz, ser um discípulo único do Evangelho do amor, Evangelho esse que não condena, ele apenas esclarece. Essa sexualidade, homem com homem, mulher com mulher, isso é natural da carne, não é natural do espírito. Essa metodologia
Meu corpo, minhas regras. Sim, até que o corpo encontra o cemitério e o cemitério tem seu destino final. Mas e a alma, meu irmão? E a nossa alma? Como é que fica? Então eu apronto, a minha alma vai para o lugar que tem que ir e fica por isso mesmo. Olha, eu tenho 55 anos. Cometi inúmeros erros por causa da falta de entendimento entre matéria e espírito, mas isso foi necessário. Mas eu não estou em busca de absolvição humana, porque eu não vou encontrar. Como é que eu vou encontrar absolvição humana de homens condenados? Olha o que Paulo falou. Agora, eu também não posso entrar numa instituição, me colocar como uma divindade ou um mito e fazer a mesma coisa que os pagãos faziam na época. E hoje você vê as mesmas notícias, e as mesmas corrupções, e as mesmas sujeiradas. E Paulo retificou. Não entra no reino dos céus. Ele quer que todos entrem no reino dos céus. Todos. Hoje eu escuto muito assim, eu estou salvo. Queria ter essa convicção, meu irmão. Andando sobre o reino da terra, com a matéria terra, tem que ter muita convicção. E eu não consigo ainda encontrar essa unidade. Paz, o amor e o espírito. A matéria é só um instrumento. Hoje o que eu vejo é matéria, 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 e no final tudo é vaidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. E a verdade, mais um dia, Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Finalizo. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Coríntios 1, versículo 6, pecado sexual. Então, meus irmãos, finalizamos esse pequeno estudo partilhado do Evangelho do Amor. Temos muita responsabilidade sobre nós mesmos. Nós mesmos. Tudo me é permitido, mas nem tudo é convém. Paulo finaliza dizendo: tudo que a gente come vai para o estômago, e do estômago vai para o destino. Mas Deus vai acabar com tudo isso. Quando vem a morte, morre a matéria, morre o estômago. Mas a relação que Deus quer entre espírito e a matéria, uno. Mas se a gente quer continuar nessa relação
incestuosa com a corrupção, o que se pode fazer? Vamos ficar escravo. A nossa batalha não é contra o exército inimigo. Muita gente influencia a uns lutar contra os outros, mas é porque não conhece o Evangelho do Amor. A nossa batalha é contra nós mesmos. Cuidado para não ficarmos escravos de nós mesmos. Sei de todo o meu coração, dos meus erros, dos meus enganos. Não tive muita formação sexual lá do meu início. Mas muita coisa hoje começo a eliminar. E através do estudo sistemático, dia a dia, chego à conclusão: o Evangelho do Amor é o melhor caminho para a liberdade, não escravidão. Agora, esses que pregam o Evangelho do pecado e sem explicar, por que eles não querem explicar? Porque eles cometem os mesmos erros dos homens do passado ao qual Paulo confronta. Paulo confronta esses mesmos homens cheios de orgulho, cheios de vaidade, mas fazem a mesma coisa que os pagãos. Que a paz de Deus possa nos abençoar nessa noite de hoje. Recomendo, temos que ler bem detalhadamente esse capítulo de Coríntios. 1. Temos que ler e entender. Não é uma condenação que Paulo faz a cada um de nós. Ele faz para aqueles que se titulam teólogo, que são estudantes de cós salteado do Antigo Testamento. Porque o Evangelho do Amor é a vida de 4 evangelistas: João, Mateus, Lucas e Marcos. São esses 4 que escreveu a história do nosso Rabi, tenha piedade de mim. Temos que ter essa humildade. Tendo essa humildade de entender as nossas mazelas humanas, infelizmente escuto muitas pessoas dizendo assim: eu preciso de ter a outra pessoa para ser feliz. Se ela não consegue viver feliz consigo próprio, aprenda a viver sozinho no seu quarto e estudando o Evangelho. Você vai encontrar o amor de Deus. Muita paz.